Cuiabá cedia no próximo sábado a Jornada Mato-Grossense de Psiquiatria 2016. O evento será realizado pela Associação Mato-Grossense de Psiquiatria, com o tema Políticas Públicas em Saúde Mental. E é para falar sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Associação Mato-Grossense de Psiquiatria, André Duerlib. Bom dia, obrigado aqui pela presença com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, Dr. Carlos, é um prazer estar aqui. Antes da gente falar desse evento de sábado, vamos só dar uma historicizada nessa situação da saúde mental na história da humanidade. Primeiramente, quem cuidava dessas pessoas eram filósofos e religiosos. A igreja. A igreja. Uhum. E como que era esse tratamento? Olha, doutor Carlos, antigamente não se existia recurso nenhum para esses tratamentos, né? Esses pacientes eram trancafiados, né? Eles eram marginalizados da sociedade, na verdade, né? Antigamente, junto com os leprosos, eles eram internados em grandes instituições e eles eram marginalizados, simplesmente ficavam à margem da sociedade e talvez por conta disso todo esse preconceito que se existe ainda hoje. Aí com a Revolução Industrial, o crescimento da ciência no mundo, os médicos começaram a tratar dos pacientes mentais. Mas aí surgiu um problema, que eram os hospitais psiquiátricos, os manicômios. Como que era o tratamento nesses locais? Não vou dizer que exatamente um problema à época, porque não se tinha recurso. Então os manicômios eram uma forma de tentar tratar. Antigamente não existiam remédios eficazes, os remédios que existiam eram muito sedativos, os remédios não devolviam tanta qualidade de vida para esse paciente, muitas vezes tirava daquele surto psicótico, daquela crise, mas deixava o paciente muito embotado, muito fechado, com algumas restrições até motoras, né? E esses manicômios acabaram se tornando depósitos. Mas tem umas terapias desses locais de manicômios que até hoje são questionáveis, como eletrochoque, sossega-leão, que até poderia chegar, assim, considerada hoje como tortura. Antônio Carlos, acho que estigma, preconceitos, tá? Acho que da forma talvez que se era feito antigamente, talvez até pudesse. Mas existe muito mais um preconceito por desconhecimento mesmo do que por realmente ser tortura. A eletrochoque, hoje chamada de eletroconvulsoterapia, é um super procedimento dentro da psiquiatria, né? Pasme, é um procedimento que às vezes a gente precisa lançar a mão, que é a única coisa que faz efeito dentro de um paciente, que faz efeito num paciente grave, com resultados brilhantes, com estudos mostrando eficácia significativa, maior do que muitos remédios, né? O que é o sossega-leão? Acho que as coisas foram tendo alguns nomes que espantam, né, que assustam. Sossega-leão nada mais é do que um calmante que se faz quando o paciente chega em crise. É que foram se dando nomes a essas condutas e que realmente assustam. Se um paciente chega num hospital cardiológico infartando, você tem que dar lá um sossega-coração nele para tentar fazer com que o coração dele funcione. Se o paciente chega agressivo num hospital psiquiátrico, ele precisa dessa medicação para ele tentar se conter, sair daquele quadro de agressividade, tentar diminuir a exacerbação do humor dele. Então é necessária a medicação. Agora tem um italiano, Basaglia, inclusive veio ao Brasil aqui na segunda metade do século XX, década de 70, década de 80. E os conhecimentos dele começaram a ser adotados no Brasil dentro daquela proposta da luta antimanicomial. O que o Basaglia defendia? Acho que a partir daí começa essa coisa da luta antimanicomial, né? É uma coisa bastante ideológica, uma ideologia, na verdade. Queria se acabar com os manicômios, queria se acabar com o que acontecia no passado. Mas não é acabando com os hospitais, né? O que se fez foram fechamentos de leitos psiquiátricos, acabar com os hospitais psiquiátricos. Colocou-se de lado toda essa evolução que a ciência teve ao longo de todos esses anos, né? E viveu em cima dessa ideologia de acabar com leitos psiquiátricos, acabar com manicômios, como se não existisse mais nenhum conhecimento novo a partir daí. E aí, dentro dessa política antimanicomial, surgiram os CAPs, dentro do SUS. Sim. O que os CAPs fazem pelos pacientes com problemas mentais? É importante deixar claro que essa luta antimanicomial hoje, a gente não consegue entender contra quem eles lutam, né? Porque não tem ninguém que defende o manicômio. Então você está lutando contra quem? Se eu luto antimanicomial, eu estou lutando contra quem? Né? Então a gente entende isso é uma política antipsiquiatria, né? Então surgiram os CAPs. Os CAPs surgiram como um instrumento bastante interessante, um instrumento, se você for ver como o CAPs funciona, é bastante completo, onde se tem um tratamento a pacientes
crônicos e graves, em que se tem um tratamento humanizado, em que se tem equipe multiprofissional, em que se tem atendimento médico. Aí também se começou a se falar em hospital dia, sim, mas ainda assim há internações. Continuam internações ainda? Sim, mas com essa política de fechamento de leitos psiquiátricos. Né? Então, a política atual, em 2001 teve a Lei 10.216, que dizia que o doente mental devia ser tratado com todos os instrumentos necessários para ter uma saúde mental, para ter uma qualidade. Só que isso de 2002, 2003 para cá não é o que aconteceu. Agora vamos falar do evento de sábado, porque isso tudo nós estamos conversando aqui, muito mais vocês vão debater sábado. Sim. Vai ser em que horário, em qual local e quem pode participar desse evento? O evento acontece sábado às 8 horas da manhã, me desculpa, lá no Cuiabá Lar Center, que fica ali na Todimo da Miguel Sutil, tá? A ideia é que participem do evento. O evento público-alvo são profissionais que trabalham com saúde mental, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, médicos psiquiatras. A gente também convidou o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Sejude, tá? Porque eles também sofrem muito com essa questão da falta dessa desassistência, vou dizer assim, à saúde mental que a gente tem hoje. O resultado dessa conversa de sábado pode ser encaminhado para autoridades implementarem enquanto políticas públicas aqui em Cuiabá, em Mato Grosso? É o que a gente espera, Antônio Carlos. A ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem feito um trabalho muito forte em cima disso, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, para tentar ter melhorias nessa política de saúde mental catastrófica que existe hoje aí. Muito obrigado pela presença, bom evento no sábado. É um prazer. E até uma próxima. Obrigado.